Boa noite, irmãos do Centro Espírita Luz e Paz, vocês que nos acompanham pela nossa página no Facebook e pelo nosso canal no YouTube. Estamos aqui mais uma vez, nesse início de ano, para a nossa conversa semanal sobre o Evangelho. Hoje, para esse início de ano, eu queria, em vez de a gente retomar nosso estudo sobre as parábolas do Evangelho, trazer algumas reflexões sobre os romances de Emmanuel. Nós vamos falar aí sobre os livros, um panorama geral sobre os livros Há 2000 anos, 50 anos depois e Ave Cristo. Também um pouco sobre Paulo Estevão. Tá certo? Então começaremos falando sobre a história do cristianismo primitivo, tentando fazer algumas reflexões com o que a gente possa viver hoje, o que a gente pode extrair de útil, e talvez uma das mensagens, que Emmanuel quis nos passar ao nos relegar essas obras tão fantásticas. Mas antes de iniciarmos o tema de hoje, vamos fazer nossa oração de início, rogando a Deus que nos abençoe, que abençoe a cada um de vocês, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, vivos, com saúde, podendo estudar, refletir sobre o Evangelho e que isso possa nos motivar a iniciar e fazer constantemente essa reforma íntima, que é o nosso objetivo da nossa passagem pela Terra nessa existência. Então, rogando proteção também aos nossos mentores espirituais da nossa casa, vamos dar início ao nosso trabalho dessa noite. Eu quero pedir a compreensão de vocês e desculpa desde já, porque como o tema de hoje vai se tratar de algumas reflexões que eu fiz, e aproveitando esse pequeno recesso que a gente tem no final de ano para colocar as leituras em dia, então aproveitei para colocar em dia a leitura desses romances do Emmanuel, e os quais me ensejaram muitas reflexões, e eu gostaria então de compartilhar com vocês por essas reflexões. Por esse motivo, eu não tenho aqui hoje um roteiro completamente pronto, elaborado, então talvez não saia um raciocínio bem concatenado, bem organizado dessas ideias. Mas como esses livros foram capazes de tocar no fundo da minha alma e provocar muitos pensamentos sobre a doutrina espírita, sobre os postulados da doutrina espírita e sobre o cristianismo primitivo e como é que aquelas pessoas, logo ali depois do Calvário de Cristo, como é que eles enfrentaram os desafios e como é que eles conseguiram evoluir e bastante numa existência, isso me tocou fundo e eu queria compartilhar com vocês essa experiência. Para quem já leu esses livros, fica esse compartilhamento dessas impressões que eu tive, e para quem não leu, fica o convite para ler essas obras, que são fantásticas e são extremamente provocativas e com um conteúdo do Evangelho espiritual muito grande. Todas essas obras, elas se passam, digamos assim, na fase inicial do cristianismo. Se a gente pegar ali, começando com há 2000 anos, a gente vai ver que ela se passa ali no início das atividades públicas do Cristo, Nós temos que o Cristo, por volta dos seus 30 anos de idade, ele começa em sua pregação pública. A gente tem um marco aí que seria seu primeiro milagre público, que seria a transformação da água em vinho na boda de Canaã. Então, ele se inicia durante essas atividades públicas e prossegue aí com as suas duas partes, primeira e segunda parte, até depois do Calvário de Cristo, e com os primeiros cristãos se organizando e fazendo seu culto, e seguindo os passos de Cristo,
com toda a perseguição romana. O livro Paulo e Estevão, acho que talvez um dos mais conhecidos também, ele começa ali narrando a história também de Paulo de Tarso. E já aos 50 anos depois, e o A2000 e o Ave Cristo, os 50 anos depois ele se passa também um pouco após do há 2000 anos, né? Digamos que não seria bem uma continuidade do há 2000 anos, né? Ele tem algumas personagens, né, que traz ali do há 2000 anos, ele vai ser tratado também a nova reencarnação deles nos 50 anos, e o Ave Cristo se passa um pouquinho depois, mas também nesse período, todos eles antes, digamos assim, do ano 300 depois de Cristo, ou antes de haver uma simbiose, um ajuste, né? Digamos assim, um ajuste entre a igreja incipiente e o poder político, o poder romano. Então, quando junta a igreja e o poder político temporal, começa essa simbiose, podemos dizer assim que começa a haver uma desvirtuação desse cristianismo primitivo ou institucionalismo religioso, e esse livro então ele se passa nesses 300 primeiros anos. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a ter essa consciência de que o espiritismo, dos seus objetivos, né, além de trazer consolo e conhecimento, é resgatar o cristianismo primitivo, como ele era. Essa é a essência, né, digamos assim, a essência da espiritualidade, a essência do que é seguir o Cristo. É isso que nós vamos ver, que essas obras deixam para a gente bem claro. Depois, né, que o Cristo é crucificado, morto e há o seu retorno, a sua ressurreição, o que a gente vê ali nesses livros é que todos eles, naquela época, eles tinham um conhecimento, ou esses mártires do cristianismo primitivo, eles tinham um conhecimento profundo que muitos de nós, arraigados nas mais diversas escolas religiosas que vivemos até hoje, né? Eles tinham um conhecimento profundo da sobrevivência do espírito, ou seja, da imortalidade do espírito, como eles tinham também um conhecimento de que a gente teria várias reencarnações pela Terra, várias passagens pela Terra, para que a gente possa ir aprimorando o nosso espírito, evoluindo o nosso espírito na senda evolutiva. Isso era um conhecimento que eles tinham, e se a gente observar, fazendo um paralelo entre os personagens desses 3 livros, a gente vai ver que eles obtêm esse conhecimento da imortalidade do espírito, bem como das reencarnações sucessivas, desde a Grécia Antiga, né? Desde o conhecimento grego e também o conhecimento egípcio. Então, a gente vê ali, por exemplo, no Ave Cristo, a figura do Basílio, em que ele trouxe esse conhecimento, salvo engano, da Grécia. Nós temos também, há 2000 anos e nos 50 anos depois, personagens que trazem esse conhecimento, seja dos egípcios, ou sejam ali da Grécia, ou mesmo do hinduísmo. A gente vai lembrar aqui algumas conversas que já tivemos atrás, que tanto os hindus quanto os egípcios, né, como uma das 4 grandes populações que vieram exilados de Capela, eles tinham esse conhecimento já, principalmente os egípcios, né? Eles tinham um grande conhecimento da imortalidade da alma e da reencarnação, embora os próprios egípcios, a gente já tinha colocado, eles compreendendo que grande parte da população, principalmente aquela que já iniciou sua evolução espiritual no planeta Terra, não tinha ainda uma maturidade suficiente para compreender esses ensinamentos, então eles mantiveram esses ensinamentos dentro de digamos assim, não uma escola, mas dentro de uma confraria, dentro de uma associação, digamos assim, daqueles que tinham esse conhecimento, dos iniciados, né? E
para a grande população, eles desenvolveram aquela religião que a gente vê dos diversos deuses, os deuses também, né, Anubis e tal, mas os egípcios mesmos iniciados, eles tinham esse conhecimento. E nesses romances a gente vai ver que esse conhecimento, ele acaba chegando para esses cristãos primitivos e até, né, vamos dizer assim, no principal dos livros, que é o Há 2000 Anos, que conta aí a história do nosso conhecido Emmanuel, né, orientador espiritual do Chico Xavier, nessa encarnação em que ele foi o orgulhoso senador Públio Lentulus. É nessa reencarnação, né, dele, em que ele tem a sua oportunidade de redenção, mas ele acaba não, digamos assim, aproveitando essa reencarnação nos momentos em que ele teve, né, mas é nessa reencarnação que ele começa também a se despertar para o Cristo, para o Evangelho, tá bom? O livro 50 anos depois vai tratar já de uma outra encarnação. Vamos por partes. Então, voltando, perdoe-me aí mais uma vez a falta de organização das ideias. Mas voltando, né, no livro Há 2000 Anos, então a gente vê que ele já começa, como começa? Ele começa com essa ideia, né, ele teve contato com alguns estudiosos gregos, e a gente sabe também que o Cristo enviou diversos missionários antes de sua vinda para preparar, né, sejam os profetas, sejam, por exemplo, Sócrates, diversos foram enviados para preparar o pensamento para receber esse evangelho. Então os gregos eles tinham esse conhecimento. E o senador Públio Lentulus, ele recebeu esse ensinamento, né, e isso começa a despertar ele. Então todos, a gente vai ver em comum dos diversos personagens que eles começam a despertar ali esse conhecimento para o Evangelho, né? E também, ao paralelo, todos os livros vai ter também alguns espíritos, digamos assim, missionários, que tem um profundo conhecimento e vivência do Evangelho e que vai servir de norte, né? Vão aí atuando como um norte dos diversos outros personagens para que eles possam evoluir, compreender e viver o Evangelho. Então nós temos no livro Há 2000 Anos a esposa do senador Públio Lentulus, que é a Lívia, né? Nós temos também no livro há 50 anos depois a figura da Célia. E nós temos também os personagens, seja o principal Quinto Varro e a Lívia, também de nome Lívia, no livro Ave Cristo. Então nós temos algumas figuras missionárias que já reencarnam na Terra com um conhecimento profundo e uma vivência tremenda do Evangelho, né, que vão servir de norte para esses demais personagens que tomam contato com o Evangelho e que buscam, né, essa evolução espiritual. É muito interessante porque, a par da gente ter alguém que nos inspira por já viver isso plenamente, me chama mais atenção o fato de que nós temos outros personagens, e até os personagens principais, como por exemplo o senador Públio Lentulus, né, que seria a reencarnação pretérita de Emmanuel, de que eles tinham uma vida completamente apegada materialmente, completamente imerso nas paixões mais primitivas da vaidade, do orgulho, e como é que é possível realizar essa transformação íntima, essa mudança de hábito, essa mudança de vivência. Eu acho que essa experiência que a gente extrai do livro é que nos dá uma força tremenda para a gente compreender que é sim possível hoje, nessa encarnação presente, e por mais que a gente tenha caído e vivenciado paixões e uma materialidade, é sim possível que num instante a gente comece a mudar, a gente comece a adotar uma nova postura, um novo rumo para a nossa existência.
Então isso fica bem claro, né? Isso chama mais atenção, para mim me chamou mais atenção do que esses espíritos abnegados que vieram, né, para auxiliar os demais, mas que é possível a gente mudar. A gente já vê isso lá na história de Paulo e Estevão, com a transformação porque passa Paulo de Tarso. Mas muitas vezes, pelo menos eu, quando li esse livro, eu fiquei, mas era Paulo de Tarso, né? Eu não tenho a figura, a índole, a força de Saulo para virar um Paulo. Mas nos outros livros mostram que não é necessário ser um Paulo, né? Você tem aí o senador Públio Lentulus, os outros personagens que eram pessoas comuns, como nós, que temos nossas falhas, nossas vivências, mas que sim, que podemos despertar a qualquer momento. É interessante, isso não está no livro, está num outro estudo, né, que eu tenho a oportunidade de acompanhar, que um rapaz, ele se chama Luiz Elias, ele faz um estudo, a gente segue um estudo sobre o Evangelho de Mateus, e lá ele coloca e ele retira isso da obra de Emmanuel. Eu marquei diversas passagens aqui no livro Há 2000 Anos, que a gente não tem com esse nome, mas a gente extrai essa compreensão. Ele chama de momento dourado. Todos nós temos um momento dourado em nossa vida. E embora não se diga com essa denominação momento dourado, eu marquei aqui no livro Há 2000 Anos, a gente tem diversas passagens que fazem referência a isso. Ou seja, cada um de nós tem um momento em que somos chamados a aceitar o Evangelho e que somos chamados a vivenciar isso. E Deus é tão misericordioso que esse momento ele nos é concedido por diversas vezes. Isso incumbe a nós aceitá-lo ou não, vivenciá-lo ou não. Deus, ele quer, não há nenhuma ovelha perdida no seu rebanho, né? Usando aí o simbologismo das parábolas, mas ele nos concede esse minuto, essa oportunidade a cada momento, a cada vivência, né? É claro, cada vez que a gente relega, escolhe, né, em nosso livre-arbítrio não observar, não exercer essa oportunidade, a gente vai estar sujeito à lei de causa e efeito, mas Deus misericordioso, ele sempre nos relega esse minuto, digamos assim. E a passagem mais marcante que mostra esse minuto está lá quando o senador Públio Lentulus, ou Emmanuel, ele tem o seu encontro com Jesus, né? E quando ele encontra, é muito importante prestar atenção nessa passagem, porque quando ele encontra com Jesus, né, ele tem todo, vamos tomar cuidado para não dar spoiler também para quem ainda não leu as obras, mas ele tem todo, ele se dirige a Jesus com toda uma preocupação de vaidade humana, como ele, um senador romano, né, iria ali se sujeitar a encontrar com o Cristo, né, tido por muitos ali como agitador ou como perturbador da ordem. Então ele vive esse conflito dentro dele. Ele, ao mesmo tempo, quer procurar ali, muito influenciado pela Lívia, né, que era sua esposa, mas ele procura Cristo com esse conflito. E o Cristo fala para ele, e fica de uma forma bem clara, que vai ressoar no fundo da alma dele, que ele poderia escolher segui-lo ali naquele instante, ou que ele poderia deixar para fazer isso mil anos depois, né, em um momento posterior. Né? Então, isso me trouxe reflexão. A cada momento, nós estamos sendo chamados a seguir o Cristo. Será que estamos escolhendo? Né? Seja quando a gente passa na rua e vê uma situação que a gente pode ser útil, que a gente pode exercer ali a fraternidade, seja quando a gente não pratica o mal, mas se omite também em fazer o bem. Em cada momento a gente é chamado a fazer essa escolha, a optar seguir o Evangelho ou não, né? E aí cumbe a gente escolher ou não. O fato é também, que eu acho que a gente tem que destacar, é que por mais que a gente se mantenha no mal, optando não seguir as leis divinas,
Deus não desiste da gente e Ele reitera, nos concede por diversas vezes a oportunidade de escolher, né, de optar em seguir as leis divinas. Então isso fica bem claro nessas obras. E outro ponto que merece destaque, que chama atenção também, é a força, né? A gente já assentou que esses cristãos primitivos, eles tinham esse conhecimento da alma, da imortalidade da alma, esse conhecimento das vidas sucessivas e também da causa e efeito. Os diálogos dos grandes mártires, e a gente tem vários diálogos bem interessantes ao longo das obras, em momentos que precedem grandes sacrifícios. A gente sabe que os cristãos primitivos, isso vai ser descrito de uma forma bem clara nessas obras, eles sofreram perseguições imensas. O Império Romano, então, ele passa a perseguir esses cristãos, né? A gente tem essa noção de que eles acabavam tendo que realizar seus cultos de forma oculta, né? A gente tem os famosos cultos nas catacumbas, né, em Roma, porque era o único lugar que eles conseguiam se encontrar sem a perseguição romana. E mesmo depois, né, os romanos eles descobrem esses cultos na catacumba e eles prendem, né, esses cristãos, e esses cristãos são levados ao sacrifício, seja no circo máximo romano ou nas arenas de gladiadores, onde eles são cruelmente assassinados, caso não negassem a fé. É interessante porque os romanos eles sempre davam essa opção daqueles que, se eles negassem ali a fé em Cristo, né, e jurassem ali lealdade, observância aos deuses romanos, eles eram liberados, perdoados. É claro, nos livros a gente vai ver que há algumas pessoas, sim, que com medo, né, de perder suas posses materiais, alguns cristãos que com medo de perder essas posses materiais, o conforto, a liberdade, eles acabavam negando Cristo e jurando fidelidade aos deuses romanos, né? Isso também me provocou a reflexão, será que nós não fazemos isso hoje também, né? Estamos sempre dentro aqui da casa espírita, do espiritismo ou das demais escolas religiosas, estamos sempre externando, né, nosso amor ao Cristo, nossa adoração, mas será que estaríamos dispostos a abrir mão de todo o conforto material, abrir mão de todas as dificuldades para seguir o exemplo do Cristo, né? Afinal, Cristo nasceu passamos há pouco tempo pelo Natal, Cristo nasceu numa manjedoura, sem qualquer conforto material, teve uma vida simples, totalmente desapegada dessa materialidade ou desse conforto. Isso é o exemplo do Cristo. Será que estaríamos dispostos a abrir mão disso para viver o Evangelho, né? Hoje isso fica bem claro para mim, né? Quando e eu estou trazendo aqui sempre, como hoje é um papo, né, livre, trazendo algumas reflexões pessoais minhas, vou trazer uma experiência minha, que é a experiência do próprio conhecimento do Espiritismo, né? Muitas vezes, para evitar qualquer coisa, a gente renega, ou eu tive muito isso no início, né? Não, ocultar a questão de vivenciar o Espiritismo, né, com medo das consequências, das pessoas, como elas vão ver a gente, como elas vão interagir com a gente, né? Muitas vezes a gente é mal compreendido. Então, será que hoje, muitas vezes, a gente não está renegando o nosso conhecimento do Evangelho com medo das consequências, com medo da interação das demais pessoas, das perseguições? Será que a gente não está sendo como aqueles cristãos primitivos, aqueles que deserdaram do seu compromisso, né, que negaram Cristo para não sofrer essas consequências, como Cristo sofreu, né? Ele trazia uma nova ordem, ele quebrava aquela ordem, aquela vivência dos fariseus, né? E ele sofreu todas as consequências disso. Será que a gente também não está seguindo Cristo, mas negando Cristo ao mesmo tempo, se escondendo com medo dessas consequências? Então,
temos também que resgatar essa força dos cristãos primitivos que perseveraram. Então a gente via ali muitos deles com uma fé inabalável, né? Antes ali do sacrifício, né? Antes de serem jogados às feras nos circos romanos, a gente viu que muitos deles, nos discursos, que são bem interessantes, eles falavam o seguinte: olha, se Cristo, né, que era imaculado, que não tinha nenhum pecado, né, não praticou nenhum mal, se Cristo sofreu tudo isso, por que nós, que somos pecadores, que ainda não temos um caminho muito longo a percorrer na evolução moral, por que nós não podemos sofrer assim como Cristo sofreu, para que a gente siga o exemplo dele, né? Então, eles aceitavam esse sacrifício com júbilo, com alegria, né? E isso chamava a atenção dos romanos, de seus algozes. Eles falavam sempre assim: olha, eu não entendo esses cristãos, como é que eles se entregam à covardia, né? Como é que eles não reagem, como é que eles se deixam morrer com felicidade no olhar, com uma paz de espírito, quando eles podiam reagir. Mas a gente vê que eles estão vivendo o que Cristo viveu. Não foi assim que Cristo se entregou na cruz, apesar de todo o martírio, né, com uma paz de espírito e rogando perdão para os seus algozes. Esses cristãos primitivos, eles atuaram exatamente, eles viveram, né, eles não só compreenderam e pregaram o Evangelho, mas eles vivenciaram, tal qual Cristo, ao seu exemplo, né? Seguir o seu exemplo. Eles não, em momento algum, eles reagiam às prisões, reagiam às torturas, eles oravam, né, pelo perdão de seus torturadores, né, seus algozes. Então eles viveram isso. Será que nesse momento de transição planetária, em que a gente passa por duras expiações, e a gente não deve também assim agir com resignação, com júbilo, porque é uma oportunidade de provar a nossa fé, é uma oportunidade de exercer os ensinamentos do Cristo, né? A gente passa aí por um momento de pandemia, por tantos desastres naturais. Será que não devemos encarar isso com resignação, sabendo que tudo isso é da vontade de Deus? E como os cristãos primitivos eles tinham essa compreensão, a gente tem hoje o Espiritismo, a revelação espírita nos trazendo esse conhecimento de forma mais clara. Então temos a consciência de que tudo o que passamos hoje, todas as dificuldades que cada um de nós enfrenta, e cada um de nós enfrenta dificuldades diferentes, alguns passam por dificuldade financeira, outros passam por dificuldades em questões amorosas, dificuldades relacionadas à saúde, mas assim como os cristãos primitivos tinham essa ideia, e isso a gente fica bem claro, né, nesses romances, que todas essas dificuldades que passamos são consequências de nossa conduta pretérita, né? Seja nessa própria vida ou nas vidas anteriores. Isso fica bem claro lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eles tinham essa consciência. Então vamos ter a consciência também de que todas as expiações, todas as tribulações que nosso planeta vive nesse momento de transição são frutos de nossa conduta pretérita. Então, temos que ter essa consciência de que não estamos passando, essas dificuldades que a gente passa na vida não são nenhuma injustiça, né, divina. São nada mais do que causas que nós mesmos geramos com o nosso comportamento passado. Então, não é uma punição, não encaremos nada disso como uma punição divina, mas como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de reajustamento e uma oportunidade de readequarmos nossa conduta, ou aquele minuto dourado para que possamos compreender tudo isso
e adotarmos nossa conduta de acordo com o Evangelho. Então, como nós temos que passar por essas provações, né? Por essas tribulações, por essas expiações? Cristo nos deu a fórmula, né? O exemplo de como passar, e os cristãos primitivos também. Devemos passar com resignação, com fé, sem nos desesperarmos, sem nos revoltarmos contra Deus, porque devemos ter a consciência de que tudo isso tem uma causa, né? Teve um motivo que nos levou a passar por isso, e que é o momento de provarmos nossa fé, tendo a certeza de que a vida não se encerra com o túmulo, de que nosso espírito prosseguirá vivendo, né? E que teremos oportunidades de continuar evoluindo e de até que possamos viver num mundo melhor, num mundo regenerado e sem qualquer sofrimento. Então eles iam, né, para o sacrifício com um júbilo tremendo, né? E assim devemos nos portar, né? É lógico, hoje já temos uma evolução que nós não nos encontramos aí sendo jogados às feras, né? Ao suplício, mas cada um de nós passa por dificuldades, passa por provas que devemos enfrentar com fé, né? Não só a fé externa, mas a fé interior, que provoca mudanças, né? E para a gente chegar ao final dessas reflexões, e são apenas algumas, porque são tantas reflexões que essas obras nos proporcionam, que se fosse anotar e falar sobre cada uma delas, a gente ficaria aqui o dia inteiro, né? Daria semanas de discussão, e muitos poderiam... É interessante esse debate, que vocês possam ler, porque muitos vão enxergar outros vieses que eu não vi, mas como um ponto para a gente terminar, né? Como é que é interessante, como é que muitos deles, e o próprio senador Públio Lentulus, né, uns desses personagens principais, através vamos pegar aqui o senador Públio Lentulus, ele não utilizou aquele minuto do encontro com Cristo, mas a causa as ações que ele tomou posteriormente e na vida passada que ele teve, levaram ele a um efeito de sofrimento que foi capaz de despertar ele para a vivência do Evangelho, né? Então ele se desperta. Devemos então, creio eu, utilizar esse momento que passamos para despertar em nós, em nosso íntimo, o início ou esse aprofundamento de nossa reforma íntima, né? E o que deixa a gente jubiloso, pelo menos para mim, é que basta a gente iniciar, né? É claro, quando a gente vê o Código Penal da Vida Futura, lá no livro Céu e Inferno, a gente sabe que a gente vai ter que, toda vez que a gente contrai débitos na justiça divina, a gente vai ter que reparar e expiar, né, esses débitos. Mas a gente faz isso de forma muito leve, porque a gente compreende o mecanismo, a gente compreende que a gente, agindo de acordo com as leis divinas, com a vontade divina, esse fardo se torna leve. E a justiça de Deus, ela não é só uma justiça, ela é a justiça misericordiosa. Então, traz essa mensagem para a gente, que a gente iniciando verdadeiramente essa reforma íntima, a gente acaba sendo agraciado com a misericórdia divina, e que a gente em momento algum vai estar só, né? Então a gente vai estar aí acompanhado dos bons espíritos, a gente vai elevar a nossa vibração, e a gente não vai estar só nessa jornada, o que torna o nosso jugo, né, o nosso fardo muito mais leve. Então são essas reflexões que eu queria trazer, né, como um convite
a leitura dessas obras que me tocou profundamente, né? E que fica o convite para vocês refletirem. Mais uma vez, me perdoem por não trazer aqui pensamentos organizados, pré-elaborados, como a gente costuma fazer, mas eu senti a necessidade de compartilhar com vocês essas reflexões e fazer o convite, né, nesse início de ano, quem sabe a gente ler mais, a gente estudar mais, e o convite dessas obras, né? E são romances, né? Não só aquelas obras técnicas ou sobre o espiritismo, mas romances que é uma delícia, você começa a ler e no mesmo dia você quer terminar. Então, nessa primeiro encontro do ano, era a mensagem que eu queria trazer, esse convite à leitura dessas obras e à reflexão, né? Vamos então, terminado a nossa mensagem do dia, vamos passar para o nosso momento de irradiação, rogando a Deus, né, e encaminhando, né, nossos bons fluidos, nossos bons pensamentos, né, nosso desejo, nossa luz, nossa pequena luz, para todos aqueles que necessitem, aquelas pessoas que se encontram enfermas, seja em virtude dessa pandemia ou por outra enfermidade, que se encontram muitas vezes sozinhos no leito de hospital, que os bons espíritos, os mensageiros e trabalhadores de Jesus possam ampará-los, possam amparar também as suas famílias, né, que com certeza se encontram aflitas com essa situação, dando-lhes o consolo de que tudo está nas mãos de Deus e que a vontade de Deus é sempre pelo nosso bem e que Ele sabe o que faz. Que também ampare aqueles que se encontram em desesperação, aqueles que se encontram abandonados afetivamente ou materialmente, que através dos mentores espirituais e de nossa ação, porque Deus age por nosso intermédio, possamos amparar a cada um deles. A todos aqueles órfãos que se encontram nas casas lares, a todos aqueles que se encontram com fome de alimento e de alimento espiritual, a todos aqueles que se encontram encarcerados pela manutenção na prática do mal, que senhores possam ampará-los, possa possibilitar que despertem seu coração para a mudança de atitude e que possa amparar também aquelas mãezinhas, os familiares que sofrem com a situação de seus filhos. Rogamos, Pai, a todos eles iluminação, a todos eles a nossa boa ajuda, né? Agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estar aqui e rogamos aos mentores espirituais de nossa casa que fluidifiquem a água que vocês têm presente na sua casa e aqui para que possam nos trazer as energias necessárias à boa luta diária e ao nosso equilíbrio. Obrigado, Senhor. Vamos fazer a leitura da mensagem do dia. Segunda-feira, salvo engano, é dia 11. Hoje é dia 11, isso mesmo. Estamos aqui gravando, às vezes eu me perco com as datas, mas... Vigia teus pensamentos. Essa mensagem está no livro Mensagem do Dia, ditado pelo Espírito Sheila, psicografado por Clayton Levi. Grande parte dos casos de obsessão espiritual se estabelece a partir do baixo padrão vibratório da criatura encarnada. Ódio, ressentimento, rancor, orgulho, mágoa são estados psicológicos que dão às entidades perseguidoras o sinal para avançarem. Tais espíritos espreitam sua vítima, à espera do melhor momento para agirem. Sempre que tais pensamentos te chegarem à mente, busca refúgio na prece. Eleva-te a Deus, a fim de que os canais de sintonia que te ligam a entidades perseguidoras sejam desfeitos com a força do bem, que pode brotar dentro de ti mesmo. Vigia teus pensamentos, ora ao Pai,
Dedica-te ao bem. Assim agindo, estarás colocando-te a salvo das investidas inferiores e aproximando-te das esferas elevadas, cujos eflúvios te garantirão a paz interior. Desejo que todos vocês tenham uma semana abençoada, que possamos enfrentar as dificuldades que nos aparecerem com resignação e com força. Que Deus abençoe a todos vocês, que assim seja.